perguntas boas, elas têm que ser específicas. E aqui na fábrica, a gente fez um algoritmo para fazer o que é uma pergunta específica. Então, quem quiser pode até anotar. Se você quiser lembrar como você escreve uma pergunta, ela tem que ter principalmente 4 coisas. Anotem aí. Começar com a palavra como, é a primeira coisa. Ser uma pergunta que eu não tenho uma resposta no Google. Terceira coisa, ela tem que ter números. E quando eu falo de números, geralmente são 4 números que tem que ter uma boa pergunta. Quais são os 4 números? Tem que ter um número absoluto, um número relativo, um prazo e um budget. Então, eu tenho que fazer parte disso. E a última coisa que eu tenho é, se eu tiver uma resposta para essa pergunta, para quem que eu vou entregar? Eu tenho que ter um entregável, eu tenho que ter para quem que eu vou entregar. Pode ser para você mesmo, pode ser para o mercado, pode ser para o seu chefe. Mas é legal que você tem que ter para quem que você vai entregar essa resposta. Então, com esses 4 algoritmos, a gente consegue ter uma boa pergunta. Então, a sua pergunta, por exemplo, que você fez, ela está genérica. Então, eu posso responder, como resolver o problema do agronegócio? Começa a plantar uma coisa que ninguém está plantando. A minha resposta resolveu a sua pergunta, só que é uma resposta ruim que não serve para nada, porque a pergunta era muito genérica. Agora, uma pergunta específica, como resolver o problema no Congo em pessoas que ganham até 5 salários mínimos, não têm acesso a água potável, em um prazo de 6 meses, com $400 mil de orçamento, para que as pessoas consigam comer pelo menos mais de 1.000 calorias por dia. Reparou como ficou uma pergunta muito mais tangível? E agora sim eu consigo ter uma resposta que eu consigo trabalhar numa resposta que responda essa pergunta. E a hora que eu fizer a pergunta de novo e cruzar com a resposta, ela vai ter uma tangibilidade. Então, para uma pergunta ser boa, para a gente conseguir ter uma boa matéria-prima para a criatividade, a pergunta tem que estar o melhor escrita possível.